Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12h33 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, faz análise da volta aos trabalhos durante primeira reunião ordinária. Após a ação do vereador Pedro Tourinho, serviço de transporte escolar adaptado na cidade zera fila de espera para as crianças. E no esporte, Ponte Preta sofre virada e perde para a Inter em Limeira. Já, hein? Os gols da Ponte Preta, tem o quadro Olha Esporte aí, mas primeiro as informações do Legislativo, porque ontem foi dia da primeira reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 5 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Aprovado o projeto de decreto legislativo do vereador Nelson Ossiri, que concede diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Vanessa Rodrigues Zambão. A homenageada é professora de música. O item 2 também do vereador Nelson Ossiri foi aprovado. O projeto de decreto legislativo concede diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida a Carla Gianluca Ossiri. A homenageada é formada em artes cênicas pela Unicamp, com mestrado em artes pela mesma universidade. Aprovado o item 3 também do vereador Nelson Ossiri. O projeto de decreto legislativo concede diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro a Leia Baltieri Inocêncio Furlan. A homenageada leciona inglês desde os seus 18 anos. Aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que tem por objetivo desafetar áreas do loteamento Parque Via Norte, utilizadas como passagens de pedestres, e autoriza a venda delas para os proprietários lindeiros. O projeto também institui servidão de viela de passagem de águas sanitárias em favor da Sanasa. Já o item 5 é o projeto de lei de autoria do vereador Jorge Schneider e foi aprovado. O PL declara órgão de utilidade pública municipal a Associação Evangélica Beneficente David Howe. O objetivo é prestar assistência a pacientes com moléstias que não disponham de recursos financeiros próprios para hospedagem e tratamento. Lembrando que você pode rever na íntegra todas as discussões e votações da primeira reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. Presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, fez uma análise da volta aos trabalhos e adianta a expectativa de discussões importantes que vão ser realizadas aqui no plenário. A primeira reunião ordinária abriu os trabalhos legislativos de 2020 da Câmara de Campinas. Logo na primeira parte, muitos vereadores usaram a tribuna para o pronunciamento, demonstrando como serão as discussões deste ano. Hoje já foi uma amostra de como será o ano legislativo, mas é o que eu tenho repetido. É aqui nessa seara, nesse espaço físico, principalmente entre os parlamentares, entre os vereadores, é que a discussão tem que ocorrer. Ela não precisa ocorrer nas ruas ou na esquina pelos vereadores que compõem essa Casa Legislativa. Aqui hoje, como eu disse, repito, já foi uma demonstração. Neste ano, alguns projetos devem gerar grandes discussões aqui no plenário, o que trata da política municipal de enfrentamento das mudanças climáticas, o que obriga as empresas a organizarem fios e cabos nos postes da cidade e ainda a reforma do servidor municipal. Este deve ser o que vai gerar mais debates no Legislativo campineiro. O projeto não está na pauta e nem o projeto está na casa. Mas é a adequação de tudo que aconteceu no contexto federal. Eu acho que não tenho conhecimento do conteúdo, mas ele vem ancorado e com todas as bases no que foi feito no governo federal, na legislação federal. E é bom porque nós vamos discutir, nós temos tempo, o tempo urge, nós temos que fazer essa votação e ela tem que ser sancionada até o mês de junho
próximo futuro e tudo faremos. O presidente da Câmara afirma que a Casa prepara material para que não haja confusão entre o trabalho legislativo e a campanha eleitoral. Todos os vereadores no mandato e aqui na Casa, não só nos seus gabinetes, mas também em atividades legislativas fora da Casa de Lei, têm uma postura que não venha a confrontar ou afrontar nenhuma disposição eleitoral. Ontem nós tivemos 3 mudanças nas lideranças de bancadas. No PL, professor Alberto assume a liderança do partido no lugar de Felipe Marchese. No PSDB, Gilberto Vermelho é o líder do partido, cargo que era ocupado pelo Luiz Cirilo. E no PT, Pedro Tourinho é o líder do partido no lugar do Carlão do PT. O vereador Rubens Gás deixou a legenda do PSC e, no momento, está sem partido. Depois de uma ação do vereador Pedro Tourinho, ainda no ano passado, o serviço de transporte escolar adaptado aqui na cidade zerou a fila de espera de crianças. Este é o Cadu, cheio de energia como toda criança em seus 5 anos de idade, mas uma complicação no nascimento deixou sequelas. Ele tem dificuldade para pegar, ele não consegue comer sozinho, coisas que nem escovar os dentes, ele não consegue escrever. Então, para tudo tem que ter alguma ajuda. No ano passado, a mãe dele conseguiu uma vaga numa creche no Jardim Florense, mas a dificuldade na locomoção atrapalhou os planos. É bem difícil, até por conta das ruas aqui também é bem difícil, né, o acesso, então somente com o transporte. O Cadu precisa ter uma cadeira de rodas ou andador para sustentar o corpo, já que a coluna dele não consegue manter o equilíbrio. Por isso, ele precisa do transporte adaptado para poder ir até a escola, que fica a mais ou menos 2 quilômetros de distância aqui da casa dele. Ao tomar conhecimento da história do garotinho, o vereador Pedro Tourinho protocolou na Câmara, em março do ano passado, 2 requerimentos para pedir informações sobre o funcionamento do transporte escolar adaptado na cidade. E não gostou da resposta. A gente descobriu que tinha mais de 100 crianças que precisavam do transporte escolar adaptado na cidade de Campinas e que estavam de fora da escola. Quer dizer, já não basta a gente ter toda uma sociedade que ainda não está imbuída efetivamente do espírito da acessibilidade, que não estruturou as suas organizações públicas, os seus espaços físicos, para que as pessoas com deficiência possam utilizar todos esses espaços de forma plena. Ainda por cima a gente vê, né, essas crianças recebendo mais um prejuízo, que é a limitação do acesso ao direito à educação. O parlamentar, então, resolveu levar o caso ao Ministério Público. O Ministério Público entrou com uma representação junto à Prefeitura, pressionou a Prefeitura e, para nossa alegria, a Prefeitura respondeu, né, depois da pressão do Ministério Público, evidentemente, e nós conseguimos, pelo menos no ano de 2019, né, ajudar muito para que esse problema fosse sanado. Tanto o caso aqui da criança aqui da escola, como dessas mais de 100 crianças foram efetivamente, ao longo do ano de 2019, atendidos, né, e tiveram acesso ao transporte escolar adaptado. Para a Gislaine, saber que hoje o filho tem a possibilidade de frequentar a escola é motivo de felicidade. Mudou bastante, porque a partir do momento que eles conseguiram, né, o transporte para ele, quando a gente deu a notícia que ele iria vir para a escola, ele ficou totalmente feliz, né, e chegou aqui na escola, ele conheceu um mundo novo para ele. Assim, o Cadu pode ter tudo o que todas as outras crianças também têm. Brincar, assistir, um monte de coisa. Bom, então você é um aluno nota 10. Sou. Eu sou o único menino bom. Legal. Toca aí então. Você que possui um veículo, sabe consultar se ele está com algum débito?
Se as vistorias estão em dia? O repórter André Aranha nos ajuda agora a tirar essas e outras dúvidas no quadro Como Eu Faço. Pois é, hoje é dia do quadro Como Eu Faço, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Eu estou no Detran aqui da nossa cidade para conversar com o Diego, que é superintendente regional do Detran aqui de Campinas. Bom, para falar sobre serviços para veículos, como consultar débitos, Diego? André, é muito fácil hoje consultar débito do veículo. Hoje basta você acessar o portal do Detran, ter a placa e o Renavan do veículo, você consegue consultar todos os débitos, as restrições que o veículo tiver. Vistoria também é a mesma coisa? A vistoria você consegue consultar todas as vistorias credenciadas pelo Detran no seu município, onde você queira realizar mais próximo, no caso. Como fazer a transferência do veículo, Diego? A transferência, André, é um serviço que tem que ser realizado no município de endereço do cidadão. Ele é um serviço exclusivo no município. Então, para o cidadão transferir o seu veículo, ele precisa comparecer à unidade do Detran, portar os documentos, tanto do recibo de compra e venda, documento pessoal, ter a vistoria em mãos. Ele pode ou não pagar a taxa, ou pagar aqui no Detran, tem também esse serviço aqui. E ele protocolando, o documento é emitido aqui na unidade que ele for residente. Bom, muita gente pergunta a respeito de troca de placa e tudo mais, lacres, tarjetas, como que funciona isso? Na própria transferência, se o veículo necessita a troca de município, ele já faz o recolhimento da taxa e faz essa troca. Se ele, por um acaso, perder a placa ou extraviou, ele solicita uma segunda via aqui também na unidade de registro do veículo. Ele paga a taxa, solicita a placa e faz o emplacamento aqui mesmo na unidade do Detran. Ô Diego, muita gente tem dúvida, né, com relação ao licenciamento. Como que ele é feito? As pessoas que precisam fazer devem fazer exatamente o que, Diego? André, o licenciamento existe em duas opções. Tem o licenciamento presencial, que ele vem a qualquer unidade do Detran e faz o recolhimento da taxa e retira o seu documento na unidade. Ou se não, ele pode pagar a taxa pelo próprio banco, consultar no site do Detran os valores, pagar a postagem para receber o seu documento em casa. Hoje, então, tem essas opções? Tem essas opções. Ele tem a comodidade de receber o seu documento, se tiver o endereço atualizado, recebe na porta da sua casa pelos correios. E hoje as pessoas estão optando mais por essa situação de ficar em casa? Ah, com certeza, André. Hoje as pessoas querem o serviço, não querem se deslocar até a unidade do Detran, então eles preferem fazer o pagamento dessa taxa e a postagem e receber seu documento em casa. Então tá bom, muito obrigado ao Diego pela entrevista e por tirar, claro, muitas dúvidas das pessoas que estão em casa acompanhando a gente aqui no quadro Como Eu Faço. André Aranha, para a TV Câmara Campinas. Vamos para um rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta quarta-feira. No quadro É o Bicho, saiba como montar um aquário. No Olho Esporte aí tem atividades circenses. E no Campeonato Paulista, a Ponte Preta levou a virada da Inter de Limeira. Não saia daí. Família Acolhedora surgiu na minha vida há muito tempo atrás. Eu liguei a TV e apareceu outra reportagem do Família Acolhedora. Eu falei, agora é minha vez. Bom, agora eu tenho que falar com a família, porque é uma decisão que todo mundo tem que abraçar. Todos eles, graças a Deus, super apoiaram. A gente passa a amar a partir do momento que sabe que a criança vai chegar. Sem saber como ela é, sem saber o rosto, nada. Nossa missão é fazer a diferença na vida deles todos os dias que eles estiverem com a gente. E que um dia eles vão. O choro da tua saudade é muito pequeno. Diante de tudo que você passou todos esses dias. Vale a pena. Vale a pena cada dia da sua vida. A gente ganha muito mais do que oferece para eles. É fazer o bem para o outro recebendo muito mais. Você vai ver que vale muito a pena. Muito a pena. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre, com certa idade, pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha.
Vilmacir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Muita chuva ontem em Campinas, foram 28 milímetros. Para amanhã, quarta-feira, o tempo instável ainda persiste, mas a chuva não deve cair com tanta intensidade que igual a gente viu ontem. Apesar que ela pode aparecer na tarde, então aquele fim de tarde com a tradicional chuva de verão. A temperatura, ela segue amena, não há muita mudança em relação ao que a gente viu na última terça, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Na semana passada, a gente mostrou no quadro É o Bicho o aquário marinho do Marco Doreto. Ele que levou o mar para dentro de casa. Agora ele vai te ensinar a montar um aquário um pouquinho mais simples para que você comece a ter um peixinho. Olha como é que é fácil. A gente precisa primeiro, na hora de escolher, na hora de montar um aquário numa residência, é escolher o local. Se vai ficar perto de uma janela, se vai pegar muita iluminação, porque se ficar perto de uma janela pode entrar iluminação, água verde, pode complicar um pouquinho. O que a gente precisa para montar um aquário? Substrato, ornamentação, alguns testes e alguns condicionadores de água. Nesse caso, a gente tem aqui separado um aquário de aproximadamente 20 litros. Para a gente saber a quantidade de substrato que a gente vai usar num aquário desse, independente do tamanho, se for de 1 metro, 1,20 m, você vai pegar o tamanho de frente, a medida de profundidade e altura de substrato. Você vai somar esses 3 números, vai dar o resultado da quantidade de substrato que você vai colocar dentro dele. Substrato já está previamente lavado. Normalmente não vem lavado da loja. Você tem que lavar, retirar o excesso de poeira, de sujeira, que sempre vem sujo. Esse já está bem lavado. A gente coloca o substrato simplesmente no aquário. E você vai fazer com que ele fique plano, que ele não fique ondulado. Você pode usar uma régua, você pode usar qualquer coisa que você consiga fazer com que ele fique plano, sem nenhuma onda, que fica mais bonito, tanto que na hora de você colocar água, ele vai dar uma assentada, vai melhorar o aspecto. Colocou o substrato, a gente vai para a ornamentação, que é bem simples. Rocha, não colocar muito, não exagerar na parte de ornamentação, justamente aumentando a ornamentação diminui a quantidade de peixe, espaço físico dentro de um aquário para os peixes, tá? O peixe vai depender muito. Hoje a gente tem uma opção gigantescas de espécies de peixe de água doce. Hoje a gente tem importados, tem peixes criados dentro do Brasil e vai depender muito do gosto. O importante é saber o pH de cada um. Hoje o mais conhecido no mundo do aquarismo é o King, né? Que é o peixe dourado, que é aqueles bolinhas bem engraçadinhos na hora de nadar. Aí nós temos os neons, temos os acarás bandeiras, lembrando que neon, acará bandeira, Mato Grosso são peixes de água ácida, de pH de 6,5 até 6,8. A gente tem que procurar não misturar esses peixes. De pH ácido, alcalino e neutro, até a gente consegue, por exemplo, pegar um peixe de água ácida e colocar num pH neutro, 7. Ele até vai viver um pouco melhor. Nunca
alcalina. A partir de 7.1, 7.2, 8.3 já é pH alcalina. A gente não deve misturar. Deixar mais harmonioso o aquário com a casa. Aí a gente precisa de uma iluminação. De repente você vai desligar a luz da casa e ficar só a luz do aquário ligada. É bem interessante. Aí sim, a gente precisa de uma luz específica. Não precisa ser uma luz muito forte que pode estar incomodando o peixe, tá? Uma luz mais fraquinha. Essa é uma iluminação. Aqui já estaria pronto para receber água. Basicamente seria colocar água, colocar o anticloro, esperar aí. É interessante a gente não montar o aquário e já colocar os peixes. É legal a gente montar, esperar aí uma semana com o anticloro, o aquário rodando já para depois adicionar os peixes. Para quem não consegue se adaptar aos exercícios tradicionais, as atividades circenses podem ser uma boa opção para manter a saúde em dia. O repórter Rubens Morelli foi conferir no quadro Olha o Esporte Aí. Preciso força, é preciso equilíbrio e muita precisão nos movimentos para se praticar o tecido acrobático, uma das modalidades circenses aéreas que impressiona tanta gente, não é? É isso que nós vamos conhecer agora. Olha o esporte aí! As modalidades circenses, em especial as aéreas, vêm conquistando espaço entre as pessoas que buscam uma atividade física, mas que querem fugir de exercícios mais tradicionais. Por ser uma atividade que a gente sai do chão e a gente vai para o ar, então ela foge daquilo que a gente faz normalmente no nosso dia a dia, né? E aí resgata um pouquinho das brincadeiras de se pendurar que a gente tinha na infância, né? Os adultos acabam perdendo isso, né? E então passa a ser uma atividade bem prazerosa, bem descontraída. Dentro das modalidades aéreas, a diversidade é grande. O mais conhecido é o tecido acrobático. O tecido ele é um aparelho mais maleável, então quando o aluno vem procurar, a gente indica começar pelo tecido, né? Ele é um aparelho que vai machucar um pouco menos. Para os mais avançados, ainda tem a lira e o trapézio, aparelhos mais rígidos. A lira é um aro de ferro e o trapézio é uma barra de ferro com 2 cordas. Então, por ele ter essa parte rígida, ela acaba sendo às vezes mais dolorida para o aluno que está iniciando e normalmente são 2 aparelhos que ficam mais suspensos. A atividade oferece ao praticante inúmeros benefícios, como força, resistência, coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade e concentração, isso sem falar da autoconfiança. E também muito importante a parte social, né? Então é uma atividade que promove a interação entre as pessoas, entre os alunos. Uma pessoa torce pela outra, uma vai evoluindo conforme a outra também vai incentivando. Então essa parte social, esse convívio também é um ganho muito, muito interessante. A Jéssica e a Vivian se apaixonaram pelas modalidades e hoje até dão aula às mais novatas. Eu amo, né, dançar, então o tecido para mim é uma dança no ar. Eu sou bailarina desde muito pequena, então o tecido para mim traz essa leveza do balé. Porém, lá em cima, normalmente a gente dança muito no chão e subir lá, praticamente para mim é uma liberdade, é dançar no ar mesmo. E uma vez que você se apaixona, realmente não tem volta. Então, desde a faculdade até aqui, tô até hoje praticando e apaixonada. Recomenda para todo mundo? Recomendo para todo mundo, todas as idades. É muito gostoso experimentar, é uma atividade muito diferente.
Com tantas recomendações, eu também resolvi me arriscar e até que não fiz tão feio não. De primeira, o maior desafio é saber como se posicionar para estar seguro no tecido. Depois, quando você se sente equilibrado, dá até para fazer uma graça para a câmera. Na próxima semana eu volto com mais Olha o Esporte Aí. Até lá! Tchau! Só não vale cair no fim, né? Equilíbrio nunca foi o forte do nosso repórter Rubens Morelli, mas ele conseguiu passar o recado sobre as atividades circenses. Hora de balançar as redes do Campeonato Paulista. Ontem, lá em Limeira, a Ponte Preta até saiu na frente da Inter, mas depois sofreu a virada. Logo aos 4 minutos, a macaca foi fulminante. João Paulo tabelou com o Yuri e tocou para Podi. O atacante devolveu ao Yuri, que cruzou na cabeça de Bruno Rodrigues. Na pequena área se contorceu todo, mas marcou um belo gol. Que jogada! 1-0 Ponte Preta. A partir daí, só deu Inter de Limeira. E no segundo tempo foi recompensada. Logo aos 10 minutos, o maestro Murilo Rangel tabelou com Tomás e Lucas Braga. Apenas um toque na bola, furou a defesa pontepretana e tocou na saída de Gorvinhas. Tudo igual, 1-1. E aos 34 minutos veio a virada em cobrança de falta. Murilo Rangel de longe acertou o cantinho de Gorvinhas, que não achou nada. Final, Inter de Limeira 2, Ponte Preta 1. A Ponte está oscilando demais no Campeonato Paulista, é a segunda derrota inesperada. Primeiro para o Santo André em casa e agora para a Inter em Limeira. A equipe segue na zona de classificação para as quartas de final, mas precisa abrir o olho, hein? Próximo jogo é contra o Palmeiras no sábado, 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Lembrando que às 10 horas da noite você acompanha as principais notícias do dia. Eu volto amanhã ao 12:30, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.